E hoje, voltando aqui a nossa série de ministrações de Juízes, quero convidá-lo a abrir aí Juízes 13, os primeiros 5 versos que nós vamos ler e trazer aqui uma reflexão para o nosso coração nessa noite. Juízes, capítulo de número 13, mesmo assentado, diz assim a palavra do Senhor: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por quanto tempo? 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz a um filho. Vamos ler novamente o verso 3 juntos? 1, 2, 3 e... Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho, não bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás a luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Agora olha os 2 últimos versos do capítulo 13, verso 24 e verso 25, que diz assim: depois teve essa mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, Senhor, por nesse momento nos dedicarmos o nosso tempo, a nossa atenção para ouvir a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Muito obrigado. Nós queremos pedir que o Senhor traga luz sobre o nosso coração, que o Senhor venha trazer renovo sobre as nossas vidas, e que a voz do Senhor venha ecoar a nossa vida nessa noite, trazendo direcionamento, trazendo cura, trazendo libertação e manifestando o teu poder, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, todos nós passamos por noites escuras na caminhada da vida. Todo ser humano passa, seja independente da sua condição social, independente da sua até mesmo condição religiosa, da sua crença, de uma crença, independente da profissão que você tem. Todos nós passamos por noites escuras, densas na caminhada da nossa vida. E parece que tem momentos da vida que as noites parecem ser eternas, né? Parece que você olha de hora em hora, dias e dias, e parece que aquele tempo nunca vai cessar, nunca vai cessar. Noites que muitas vezes são tomadas por preocupações, por medos, por inseguranças. E eu estava olhando de uma forma mais ampla, à luz da palavra de Deus. Todos os homens e mulheres de Deus enfrentaram noites densas, escuras e longas na trajetória da vida. Pensei como José, tantos anos ali naquela prisão, né? O que será que não passou na mente de José? O que será que não passou na mente dele, dia após dia, noite após ano, noite após noite, semana após semana, ano após ano, ali preso de forma injusta, no silêncio ali de uma prisão? O que será que não passou, como tem alguns registros na mente de Jó? Alguns registros tem, diante da calamidade que ele enfrentou, do caos que ele enfrentou. Quantas noites, não tem a quantidade de dias que ele viveu nesse sofrimento, mas parecem ser períodos extensos de dor, de luta, de conflitos da alma, noites escuras. E lendo sobre isso, pensando sobre isso, ao ler essa palavra, ao preparar essa ministração, eu fiquei lembrando de momentos que eu também já vivi assim. Já vivi na nossa casa, né, mãe? Porque eu já testemunhei. Foram quase 5, 6 anos do meu pai, do alcoolismo do pai. Foram quantos anos? Uns 3, 4 anos, né, de alcoolismo intenso. Uma mudança de cenário em que de fato perdia noites de sono, né?
O Léo, quando enfrentou a situação, né, das convulsões, crises que a gente enfrentou financeira por conta dessa questão do pai depender diretamente de ajudas de cestas, de família. Já bateu em situações da minha alma. Eu vivi crises como crise de ansiedade. Às vezes tudo bem, de repente dá aquele... Quem já teve essa experiência triste aí, de crise de pânico, ansiedade? Você está tudo bem, de repente o coração acelera, dá aquela sensação de desespero, debilidades emocionais. E parece que quando a gente está vivendo esses momentos assim, parece que eles vão findar quando? Parece que não vai findar nunca, né? Parece que não vai acabar nunca. A sensação é de que aquilo não vai terminar nunca. Quem aqui já passou noites em claro por causa de preocupações com problemas da vida? Dá um sinal. Talvez seja mais interessante falar quem nunca passou, né? Dito que todos nós já passamos. E é interessante que na nossa fala isso é importante, né? Que a gente passou. Talvez você está vivendo novos momentos ou outros momentos, mas passa. A gente precisa o tempo todo lembrar dessa verdade simples, mas esperançosa e verdadeira, que noites escuras densas, elas passam. Uma vez eu estava ouvindo Mark Twain, um comentarista bíblico, um homem de Deus, narrando sobre uma experiência singela, mas que eu sempre lembro dessa experiência diante de noites escuras da alma. Ele falando que um dia voltando do culto com um amigo, após o culto, e de repente no trajeto de ir embora, eles são surpreendidos por uma tempestade, ventania, balança a árvore, acaba energia, aquela coisa toda, muito forte, tempestade, ventania. Eles correram para debaixo de uma marquise para se proteger um pouco daquela tempestade. E aí o amigo do Mark Twain, esse homem de Deus, pergunta assim para ele: rapaz, que tempestade forte, será que essa tempestade vai passar? Aí Mark Twain olhou para ele e falou assim: ela sempre passou. Ela sempre passou. E volta e meia eu me lembro dessa frase simples. Por mais intensa que seja uma tempestade, por mais avassaladora que seja uma tempestade, ela vai passar. Até o dilúvio, que trouxe um caos na terra, 40 dias, 40 noites de intensa chuva, matando tudo, gerado pelo próprio Deus, passou. Volta a nascer uma flor, uma oliveira, volta a surgir a esperança, o mundo volta a existir. Porque por tempestade, por mais intensas que sejam, ela uns dias vai passar. Como diz o salmista no Salmo 30, verso 5, trazendo essa analogia, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você pode dizer esse versículo para quem está do seu lado? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez essa vai ser a palavra que essa pessoa que está próxima de você precisa receber nessa noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O sol volta a raiar, a luz volta a brilhar, o verde volta a nascer, porque esse é o nosso Deus. E eu olho para esse texto e olho o versículo de número 1 e vejo o quadro de noites densas e escuras para uma nação e para uma família. Noites longas que um casal enfrentou de desesperança. Noites longas que uma família, que uma nação enfrentou de desânimo, de desesperança, de falta de perspectiva, de não ver mudanças em realidades. Quando nós olhamos aqui o verso 1 do capítulo 13, que nós lemos, diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por quanto tempo? 40 anos, gente. 40 anos. 40 anos de opressão dos filisteus, 40 anos sob o domínio do inimigo, um problema de perseguição. Eu fiquei pensando, 40 anos é o que eu tenho de vida. Eu sei que não parece, né? Parece ter mais, né, Bazão? Parece ter uns 50, 60. 40 anos, imagina o tempo que eu tenho de vida.
É o tempo que esse povo estava sobre a opressão. E por que eu estou dando destaque sobre esse último juízo desse tempo? Porque esse foi o período mais longo de todo o livro de Juízes. O período mais longo de opressão foi esse. 40 anos de opressão. Eu estava lendo os outros juízes que são relatados o tempo. Em Juízes 3:15 fala que foram 18 anos de opressão quando Deus levantou Eude. Menos da metade desse período. Quando você lê Juízes 4:3, você vai ver que Deus levantou Baraque e Débora depois de 20 anos de opressão, metade desse tempo. Imagina eles pensando, olha, sabendo a história de Baraque, já passou 20, 21, 22, 23 anos e nada está mudando. Você vai ver situações como Deus levantou Gideão, tinha 7 anos de opressão. E o último que nós falamos sobre Jefté, 18 anos de opressão. Do maior período de opressão, de noites escuras que esse povo estava enfrentando. E não só a nível macro, a nível de nação, mas a gente sabe que que esse casal, Manoá, que é o pai de Sansão, e a sua mulher, era Esther, a sua mulher. O texto não fala o nome da esposa de Manoá, da mãe de Sansão, mas fala aqui da sua realidade física. Era uma mulher que estava vivendo uma realidade desoladora. Hoje nem todo mundo tem perspectiva de ter filhos, mas naquela época a falta de filhos, não poder gerar filhos, a esterilidade na cultura religiosa daquela época era uma espécie quase que de maldição divina na mente deles. Era vergonha. A gente sabe de relatos como de Ana e Penina, que Penina humilhava Ana por causa disso, que ela orava, que ela fez voto ao Senhor. A gente vê tantos quadros da história bíblica como Sara e Agar, a dificuldade de se ter um filho, quanto que isso era terrível dentro daquela cultura. E Juízes 3:2 diz assim: havia um homem exorado da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril. Essa mulher não tinha filhos. Em suma, nós vemos noites escuras, longas, temerosas, desesperançosas em uma nação e sobre uma família. O sonho de liberdade se escoando ao decorrer dos anos. O sonho de gerar filho não se tornando mais possível. Até que nós vamos lendo, e no verso 3, uma luz no fim do túnel. No verso 3, um raio de sol começa a aparecer. Quando o texto diz, depois de mostrar o problema, que essa mulher era estéril, não tinha filhos, o texto diz no verso 3, olha aí: apareceu o anjo do Senhor a essa mulher. E ele disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém, glória a Deus, conceberás e darás a luz a um filho. E darás luz a um filho. E darás luz a um... Eu sei da sua realidade. Eu sei das impossibilidades que te cercam. Eu sei dos anos que você está vivendo de desesperança. Mas o anjo se manifestou e trouxe uma mudança de realidade, dizendo: porém, apesar de toda essa situação, você vai conceber e você vai dar à luz a um filho. Uma esperança para o casal, uma esperança para uma nação. Quando você lê, qual que é o nome desse filho? Quem sabe? Sansão. O nome Sansão significa brilho. O nome de Sansão significa ensolarado. Ou seja, o anúncio do nascimento de Sansão era para trazer luz, era para trazer brilho, era para trazer o sol sobre essas noites escuras da alma de um casal e da alma de uma nação, para trazer esperança. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus trouxe ao meu coração com clareza que teriam e que são pessoas aqui nessa noite que estão enfrentando noites prolongadas, noites escuras de dor, de tristeza na alma, na jornada da vida. Pessoas que estão aqui dentro, mas estão com angústia na alma. Pessoas que estão aqui estão enfrentando até mesmo quadros de depressão na sua alma, desesperança, tristeza. Você olha para trás, passa-se 1 ano, passa-se 2 anos, passam-se 3 anos, e isso começa a assolar o seu coração, trazer essas noites escuras da sua alma. Mas eu quero dizer, como uma palavra profética que Deus colocou no meu coração, Deus vai mover o céu em prol de vidas aqui. Deus vai mover o céu em prol de famílias aqui. Deus vai mover o céu em prol de lares para a glória do nome dEle. Deus já está trazendo, como trouxe um anjo com uma palavra, e isso já começou a mudar o cenário.
nessa noite Deus já libera uma palavra de vida sobre o seu coração, porque mudanças de cenário vão acontecer na sua história, no nome de Jesus. Deus me trouxe à mente Gênesis 1, o texto em que diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Senhor simplesmente disse com a sua voz: haja luz, e houve luz. Tudo mudou a partir de uma palavra, e Deus vai mudar realidades. O que é caos, receba no seu coração, vai receber vida. O que é caos aos olhos humanos, vai receber vida pelo poder da palavra e da presença do Deus que nós servimos. Um anjo aparece carregando uma palavra, e aquele casal já começa a receber a esperança. O Sansão surge como uma resposta não só para um casal, mas como uma resposta para a nação. Então receba no seu coração, você está passando momentos difíceis, o que Deus vai confiar na sua vida vai abençoar não só a sua casa, mas vai abençoar outras vidas. Eu quero declarar, dezenas, centenas e milhares de outras famílias, como aconteceu com a família de Manoá, serão abençoadas através do que Deus vai fazer e manifestar na sua história. Hoje você não entende o seu problema, a sua esterilidade, a sua angústia, essa crise que traz noites densas da sua alma, mas o Senhor vai transformar essas noites densas em esperança, não só sobre a sua casa, mas sobre a vida de pessoas que te cercam, em nome de Jesus. Havia uma mulher estéril que não tinha filhos, mas de repente um anjo do Senhor se manifestou e trouxe uma resposta, trouxe a luz. Todas as vezes que a gente lembra de Sansão, se o irmão do teclado Juninho estiver aí, toca pra gente aqui. Toda vez que a gente lembra de Sansão, eu particularmente, toda vez que a gente lembra de Sansão, a gente lembra de um Sansão sempre na perspectiva do fracasso, sim ou não? Sempre. É de imediato. Falou de Sansão, você já lembra qual o próximo nome associado? Sansão e Dalila. A gente sempre associa às vezes Sansão ao fracasso, e de fato os fracassos de Sansão foram fracassos notórios, mas isso não pode apagar as suas virtudes. Às vezes a gente só lembra do fracasso de Sansão porque o homem tem a tendência de ver os erros mais do que os acertos. Mas isso não apaga as virtudes, porque antes de tudo, Sansão foi um homem o quê? Escolhido por Deus. Antes de tudo, Sansão foi o único juiz, gente, que foi proferido por Deus antes mesmo, separado por Deus antes mesmo do seu nascimento, ali declaradamente. Todos os outros já estavam aí crescidos, e Deus os chama no meio da trajetória. Ele não, ele antes de nascer, Deus já havia separado Sansão. Então, Sansão, ele carrega virtudes, que o próprio Deus traz isso como valor, que é o que nós vamos hoje, nessa noite, trazer à luz ao nosso coração, porque o próprio Deus traz e coloca ele lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. Então Deus, ele foi o homem, Deus escolheu Sansão, separou Sansão e plantou virtudes nele que devem inspirar o nosso coração. Ele é o último dos juízes que nós temos aqui ministrado. Um homem que eu não me lembro de um homem que recebeu a capacitação divina que ele recebeu, nenhum outro nome na Bíblia. Um homem que tinha uma força o quê? Descomunal. Um homem que recebeu uma força de um guerreiro que matava mil pessoas com uma queixada, como aconteceu com uma queixada de jumento. Um homem que foi escolhido mesmo antes de ser gerado. Um homem que Deus fez com que ele, mesmo que não foi a escolha dele, mas ele fez o voto de nazireu, de separado, de consagrado. Um homem que a Bíblia decidiu colocar dentro do livro de Juízes 4 capítulos para narrar a sua história, onde nós vamos aprender com as suas virtudes, onde nós também vamos aprender com os seus fracassos ou com os seus erros, para alinhar o nosso coração. Eu estava lendo aqui as proezas que esse homem já fez. Olha só, ele matou um leão sozinho com a mão. A gente não encara nem às vezes um cachorro, né? Imagina às vezes um cachorro vem para o estrago que ele faz. Ele matou um leão e rasgou esse leão com uma mão. Você vai ver em Juízes 14, ele exterminando 30 filisteus, ele pegando 300 raposas, amarrando a cauda, colocando o fogo ali para incendiar uma plantação.
Você vai ver ele rompendo cadeias por várias vezes ali, ó, em Juízes 15, 14, em 16, 9, verso 12, verso 14. Como eu disse, você vai ver ele matando 1000 homens com uma queixada de jumento, com um pedaço de osso. Você vai ver ele carregando a porta da cidade de Gaza nas costas. Um homem que recebeu de Deus, não é porque ele fez musculação, tomou sei lá algo. Um homem que recebeu de Deus uma capacitação, uma força descomunal. Um homem que no final da sua vida derrubou um edifício dos filisteus, o templo de Dagon, nas pilastras de uma estrutura enorme, fortalecida. Um homem que derrubou tudo isso. E você vai ver que um homem que Deus separou no voto de Nazireu. O que é o voto de Nazireu? Era um homem que se consagrava, um homem ou uma mulher, indivíduos que se consagravam a Deus por um determinado tempo. Essa era o significado do voto nazireu. Inclusive a palavra nazireu significa consagrado. Consagrado. Quando Deus vai fazer algo sobrenatural na nossa vida, não tem como, se a gente não alinhar ao Deus que nós servimos a nossa vida. Nós precisamos refletir a santidade dele na nossa caminhada. E não só começar, mas você carregar isso por toda a sua vida. Carregar um homem separado. A gente não deve fazer e não pode fazer a obra de Deus sem estar alinhado com a santidade com Deus. E o voto de Nazireu está em número 6, os primeiros versos, verso 1 ao verso 21, fala que tinha pelo menos 3 diretrizes. Não podia cortar o cabelo tinha que ser cumprido enquanto durasse o voto. Esse voto era por um tempo determinado. Só o Sansão, que na direção de Deus, precisou de fazer esse voto de forma prolongada, né? A vida toda. Não podia beber nenhum fruto da videira, está em número 6, verso 3 e 4. Mesmo alcoólico ou não alcoólico, não podia nem mesmo comer do suco, ou beber do suco, ou comer uvas. Ele não podia tocar em nenhum cadáver. Isso é importante a gente saber, para que nos próximos domingos a gente entenda algumas coisas, que a gente aprenda sobre isso, de direções que Deus deu para ele. Deus deu para ele, que no percurso ele foi se perdendo no meio do caminho. Então esse homem é consagrado, esse homem é separado desde o ventre. Esse homem é a resposta de 40 anos de sofrimento de uma nação. E aí Deus trouxe ao meu coração algumas lições rápidas, que eu gostaria de aplicar e compartilhar com a igreja nessa noite, sobre esse nascimento de Sansão, sobre esse voltar a raiar o sol na nossa alma. Eu não sei como está o quadro da sua vida, mas eu tenho certeza que vai voltar a raiar o sol da justiça na sua alma. Vai voltar a raiar, vai voltar. O que Deus mais falou no meu coração vai voltar a raiar. Deus vai mudar a realidade. E essa é a palavra que eu quero deixar como uma lição para você carregar aqui nessa noite, de que Deus muda realidades inalteráveis. Deus muda realidades inalteráveis. Eu vou dizer mais uma vez para que isso enche o seu coração. Deus muda realidades inalteráveis. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril. Não só o autor, mas o próprio anjo afirma: não tinha filhos. Ela não podia gerar filhos. Uma dura, inalterável realidade. Até que Deus, de forma inesperada, intervém e muda essa dura realidade na vida desse casal e na vida dessa nação. E como palavra de Deus, mais uma vez para o nosso coração, entendermos que Deus vai mudar cenários impossíveis. Deus vai mudar cenários impossíveis. A Maria Clara é uma realidade de que Deus muda cenários impossíveis, realidades inalteráveis. Deus
vai se manifestar. O porém, o anjo trouxe, o anjo veio com a resposta: olha, você está assim, assim, assim. Essa é a realidade, é a sua realidade. Deus está vendo a sua realidade, é assim, assim, assim. Tem realidades que nós mesmos causamos, né? Tem realidade que nós mesmos causamos. Tem coisas terríveis, noites extensas, que nós mesmos causamos, como o povo de Israel no versículo de número 1. Eles pecaram, fizeram o que era mal ao Senhor, e o Senhor os entregou. Agora existem situações como a de Manoá, que você vai ver que pessoas tementes a Deus e que estavam enfrentando realidades escuras. Então tem realidades que nós mesmos plantamos e colhemos, mas tem coisas que acontecem na vida que nós não temos explicação, mas Deus tem um propósito. Nós não temos explicação, mas Deus tem um propósito. Por que esse cego nasceu cego? É para a glória de Deus se manifestar. Então tem coisas que você vai perguntar o porquê, e você não vai ter o porquê de Deus, porque Deus não vai te dar um porquê, Ele vai te dar um propósito. Aí você pode descansar o seu coração. Você não tem um porquê, você não vai ter uma explicação, mas você vai ter um propósito do céu se tornando realidade sobre a sua vida. E aí Deus fala: olha, você está vivendo isso e isso e aquilo outro. Ele não explica, Ele só relata a realidade. Não estou te explicando. Porém, você vai conceber um filho. Porém, o seu ventre vai voltar, ou melhor dizendo, o seu ventre vai gerar um filho. Porém. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo? Deus vai colocar um porém na sua vida. Eu estou enfrentando esse momento há tantos anos. Vai vir, porém, o anjo vem com a resposta. Porém, o Deus vem com o milagre. Porém, o propósito dele vai acontecer. Não fica pedindo explicação, descanse no propósito. Diga para quem está do seu lado: não fica pedindo explicação, descanse no propósito de Deus. Porque Ele é soberano, Ele explica quando Ele quer, mas quando Ele não quiser, é no silêncio dEle que nós vamos continuar nos movendo. Se eu não preciso explicar o porquê, nós vamos continuar movendo sobre o propósito. Nós vamos continuar movendo sobre o propósito. Nós cremos que o céu é que governa a terra. Nós cremos, como uma frase que eu disse: o que o céu determina, a terra obedece, e isso basta. Deus muda cenários impossíveis. Deus muda situações improváveis. Mas o vale é de ossos secos, e daí? Deus muda realidades inalteráveis. Vem dos quatro cantos o vento do Espírito de Deus. E Ele, oh glória, Ele faz quando Ele quiser. Ele faz como Ele quer. Você vai ver o nosso Deus, que, como eu disse agora há pouco, Ele gera ali o caos do dilúvio, onde Noé olha e não vê nada, mas Deus muda realidades inalteráveis. Nosso Deus muda. 3 anos e 6 meses sem chuva nessa terra, não sabemos mais o que vai ser das nações de Samaria. Deus vem e cria uma nuvem do tamanho da mão de um homem e traz a resposta, mudando um cenário inalterável aos olhos humanos. Mas ele já está fedendo. Já tem 4 dias. Já tem 4 dias. Não importa se a realidade é inalterável aos olhos humanos, nós servimos um Deus que coloca um porém nos nossos cenários, realidades inalteráveis, e manifesta o propósito do céu sobre a terra. Receba no seu coração em nome de Jesus. Receba no seu coração no nome de Jesus. Receba no seu coração em nome de Jesus. Comece a visualizar o propósito de Deus se cumprindo sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Eu achei interessante o que Timothy Keller diz, que muitas vezes, olha que lindo, Deus trabalha no mundo por meio de uma criança. Pega essa palavra, vidas vão pegar essa palavra no coração. Olha o que Timothy Keller diz: muitas vezes Deus trabalha no mundo por meio de uma criança, cuja existência, humanamente falando, seria impossível. Deus trabalha no mundo por meio de uma criança, cuja existência, humanamente falando, seria impossível. Aí você começa a pensar: Ele fez isso através de Sansão. Uma criança que seria impossível se tornou uma resposta. Aí você vai ver o filho que Deus prometeu a Abraão, Gênesis 12, 1 a 3, Isaac.
tornou pai de multidões a partir de uma criança, onde nós nos tornamos pai de Abraão através de uma criança que humanamente impossível seria vinda à existência. Aí você lê Samuel, se tornou um sacerdote, um juiz, que ungiu dois principais reis ali de Israel, os dois primeiros reis. Samuel, um homem que veio de uma esterilidade, mesmo em meio à esterilidade de Ana. Aí você vê João Batista, que nasceu de Isabel, uma mulher que era estéril, que era ainda de idade avançada, como Sara teve Isaac, e através dessa criança, cuja existência, humanamente falando, seria impossível, Deus trabalhou no mundo e impactou gerações. Cada uma dessas gestações que eu mencionei, a gente começa a ver esse retrato bíblico. Foi algo que a mãe não tinha capacidade humana, mas Deus transformou realidades. Por que eu estou dizendo essa palavra para pessoas específicas? Porque talvez você entrou aqui e carrega dor de rejeição. Talvez você veio aqui e você não é um fruto de um planejamento dos seus pais. Talvez você está aqui e você sabe de histórias que doem a sua alma, em que você foi rejeitado, declaradamente você sabe disso, em que tentativas de aborto aconteceu com você. Eu quero liberar palavras sobre vidas aqui. Mas como Deus fez com Sansão, humanamente impossível, fez com um propósito maior. Você pode não ter sido planejado por homens, nem mesmo pelos seus pais, mas você foi planejado nos céus para um propósito muito maior. Você não tem noção. E às vezes o diabo quer te escravizar, às vezes o diabo quer te escravizar, olhando para a dor, olhando para a rejeição. O diabo quer te escravizar, fazendo você não se sentir amado, se sentir incapaz. Mas Deus está alargando agora a sua visão, quebrando essas correntes que te aprisionam e dizendo: você foi criado por um propósito muito maior, não pelos homens, mas pelos céus. Não pelos homens, mas pelos céus, por algo grandioso, como aconteceu com Isaac, como aconteceu com Sansão, como aconteceu com Samuel, como aconteceu com João Batista. Através da sua vida, multidões, recebe, meu irmão, multidões serão abençoadas. O seu testemunho vai curar outros. O seu testemunho vai curar outros. Porque Deus muda realidades inalteráveis. Então pare de olhar para a dor da rejeição e descanse no propósito de Deus. Descanse na soberania de Deus. Descanse no poder de Deus. Existe um propósito. O diabo fica querendo paralisar a gente, tentando matar aquilo que Deus veio para gerar vida. Isso que você acha que vem, está tentando te aprisionar, é justamente o que Deus permitiu para gerar vida. Sansão, ele é fruto de um milagre. Sansão é fruto de uma promessa. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher. Apareceu o verso de número 3 e o verso de número 5. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz. É o verso 5. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Uma promessa que veio sobre um casal, uma promessa que se estendeu sobre uma nação. Conceberás e libertarás. Você vai ver aqui essas duas palavras no futuro, apontando para a promessa. Conceberás e livrará. Conceberás a bênção sobre a família, promessa sobre a família. Livrará a promessa sobre uma nação. Uma promessa que foi feita pelos céus. Uma promessa que foi feita pelos céus. Então não deixe as noites escuras turvarem as promessas de Deus na sua vida. Não deixe as noites escuras, longas, dolorosas, turvarem as promessas de Deus para a sua vida. Diga comigo: os propósitos do céu. Só quem crê diz agora: os propósitos dos céus surpreendem a terra. E eu fiquei vendo que nesse texto todos os outros juízes foram levantados por meio de um clamor de um povo. Nesse texto, mesmo não tendo clamor, Deus decidiu trazer a resposta. Mesmo não tendo clamor, você vai ver que Deus traz uma resposta inesperada. Gente, tem coisas que você nem espera e Deus vai fazer. Tem
coisas que você nem impede, Deus vai fazer. Deus decide se mover, Deus se move pela oração, sim, mas Ele não depende da oração também, única e exclusivamente, não, só vou me mover para orar, não, senhora, mas Deus se move além da oração, porque Ele faz infinitamente mais. Ele faz infinitamente mais. E aí Ele traz sobre um povo que estava em sofrimento uma resposta inesperada. Você crê que Deus pode trazer isso sobre a sua vida? Nas noites turvas, escuras, longas, resposta inesperada. Você recebe isso no seu coração? Você recebe isso no seu espírito? Respostas inesperadas vão bater na porta da sua vida. Respostas inesperadas do céu vão bater na porta do seu trabalho. Respostas inesperadas do céu vão bater sobre a porta do seu ministério, para a glória de Jesus. Além daquilo que você está pendido, além daquilo que você está esperando. Mas por que Deus faz isso? Porque a graça de Deus é soberana, meu irmão. A graça de Deus é soberana. Ele não faz apenas por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Ele é. Ele não se move por aquilo que nós fazemos. Prova disso é a vinda de Jesus, que é uma graça incalculável de Deus. Ele se move por aquilo que Ele é. Se Ele falou, vai acontecer. Aí eu observei, por que Deus trouxe uma resposta inesperada para o clamor, para esse povo, mesmo o povo sem clamar, e aqui sem arrepender? Primeiro, por causa da graça soberana dele. Segundo, porque eu olho para a vida desse casal, Manoá e a sua esposa, os pais de Sansão, e vemos que eles eram remanescentes, irmã Beth, tementes a Deus. Apesar da nação fazer o que era mal diante do Senhor, havia remanescentes que temiam a Deus. Você vai ver que Manoá, quando a esposa dele recebe o anjo e ouve a promessa sobre que ela ia gerar, ela conta para o marido, e o marido não duvida. Ele fala assim, ele ora dizendo assim, Senhor, traz esse homem de Deus, que ele nem sabia que era um anjo, achou que talvez seria um profeta. Depois você vai ver que ele reconhece que seria um anjo mais no final. Traga esse homem de Deus para eu saber como criar um filho. Ele já recebeu no espírito do coração que aquilo ia acontecer. Um homem de fé. Não questiona, mas essa mulher é estéril. Não questiona o caos, não questiona. Ele recebe. Traz de novo. A mulher também não questiona. Você vai ver personagens bíblicos como Sara, que riu, talvez manifestando incredulidade. Agora, a mãe de Sansão, não, ela não questiona. Olha, um anjo apareceu e falou que eu vou ter um filho. E aí você vai ver Manoá falando, olha, vou orando, já, assim que ele ouve, ele ora, um homem de oração, mesmo no meio de uma nação idólatra, de uma nação que estava fazendo o que era mal diante do Senhor. Ele ora, falando, traz o anjo para eu poder perguntar para ele, como que é que eu devo criar? Você já recebi. Não é se não vai acontecer, não é quando, porque eu só quero saber o que o Senhor quer que eu faça, porque já vai acontecer. Você já viu um remanescente fiel. Então Deus abençoa porque a graça é soberana, mas Deus abençoa também porque sempre tem remanescentes fiéis. Sempre tem remanescentes fiéis. Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor destrói. Vou destruir não. Se tiver 40, se tiver 30, não vou destruir não, porque se tiver remanescente fiel, o Senhor manifesta a bênção dos céus. A bênção, se tiver remanescente fiel, o Senhor manifesta os improváveis, as coisas improváveis dos céus, para se manifestar na terra. E aí eu creio que muita coisa Deus tem blindado na sua casa, na minha casa, porque você tem permanecido fiel ao Senhor. Pela fidelidade de Noé, toda a sua casa foi blindada pelo Senhor. Pela sua fidelidade, mulher, pelas suas orações, Deus tem trazido livramento para maridos. Pelas orações de homens de Deus aqui, o Senhor tem guardado os seus filhos e a sua esposa. Pela oração de homens e mulheres aqui, Deus tem blindado sua família, eu creio, até mesmo de tragédias, porque a igreja é o sal da terra, e uma das funções do sal é justamente não permitir a putrefação, é isso mesmo que fala, o apodrecimento é melhor, da terra. Então você está ali para poder impedir isso. Por causa de remanescentes, pela fidelidade de um, Deus preserva toda uma família. Então não desiste de orar não pelo filho. Não
Não desiste de orar pela sua casa, não. Não desiste de orar por aquilo que Deus colocou no seu coração, não. Continue temendo a Deus, mesmo se você estiver cercado de pessoas com mal intentos, mesmo se você estiver cercado com pessoas que fazem mal perante o Senhor. Continue, porque o Senhor está vendo a sua fidelidade, e Ele manifesta o poder dele sobre aqueles que permanecem fiéis. Ele não entregou Sansão para ser gerado por outras famílias, mas por uma família que temia a Deus. Porque os propósitos do céu, diga comigo, os propósitos dos céus surpreendem a terra. Diga, os propósitos de Deus para a minha vida vão acontecer e vão me surpreender. Diga, os propósitos de Deus para a minha casa vão acontecer e vão me surpreender. Me surpreender. É quem anda com Deus. E eu encerro: quem anda com Deus, quem anda com Deus, quem teme a Deus. Aí você vai ver que o anjo aparece. Ele fala assim: não vai embora não, deixa eu oferecer uma comida. O anjo fala: não, pode fazer um holocausto, ele pode apresentar como oferta. E aí ele apresenta aquela oferta diante do Senhor, e na fumaça daquela oferta o anjo vai junto, e aí ele observa, era um anjo do Senhor. E esse anjo, essa expressão anjo do Senhor, é uma teofania, onde a maioria esmagadora dos teólogos afirma que é a manifestação do próprio Cristo na terra no Antigo Testamento em situações pontuais. Manifestação gloriosa. Ei, essa noite escura sua, a surpresa que vai vir do céu. O seu temor a Deus não vai ser em vão. A sua perseverança em oração, Manoá, não vai ser em vão. A sua fé, mãe de Sansão, a sua fé, quando recebe uma palavra, independente das circunstâncias, mesmo que você nunca gerou, não vai ser em vão. A sua fé não será em vão. A sua fidelidade não será em vão. A sua adoração, como Manoá, juntamente com a sua esposa, prestou ao Senhor, não será em vão. Não será em vão as suas lágrimas. Não será em vão a sua santidade diante de Deus. Não será em vão. O Senhor vai manifestar algo tremendo. Eu creio, eu recebo um manifestado sobrenatural de Deus. Você recebe, você crê, apareceu o anjo, você vai conceber e você vai dar à luz a um filho. E o verso 24 e 25 fala que o menino nasceu. O Senhor abençoou, ele cresceu e recebeu essa unção do Espírito de Deus sobre a sua vida. Todas as vezes o Espírito só vinha e manifestava sobre o juiz dele há uma manifestação diferente, um envolvimento do céu sobre a vida de Sansão. Eu não sei como você está aqui, eu não sei como tem sido os seus últimos dias, eu não sei o que você tem enfrentado, mas o Senhor trouxe, eu creio, debaixo de uma palavra, debaixo dessa palavra, que anjos do Senhor já estão nessa casa. Anjos do Senhor são seres espirituais enviados por Deus para poder movimentar aquilo que o céu tem preparado. O Senhor, eu creio, anjos do Senhor movendo sobre esse ambiente. A presença do Espírito já está no nosso meio, e eu creio que Deus vai enviar anjos aqui nessa noite para entregar respostas específicas, mudanças de realidades inalteráveis, mudanças de cenários improváveis, para que todos vejam e saibam, e seja confirmado no seu coração, que o seu temor ao Senhor nunca será vão. Eu quero convidar você a colocar-se de pé, Pedrinho. Deus está dizendo para vidas: pare de perguntar o porquê, descanse no propósito. Pare de perguntar o porquê, descanse no propósito. Sabe o que você e eu precisamos olhar? É se a nossa vida está no altar.
é se nós estamos com o coração cheio de fé, se nós estamos como Manoá, homens que recebem uma palavra e caem de joelhos diante de Deus orando ao Senhor, homens que se preocupam em andar, o que o Senhor quer que eu ensine esse menino. Interessante que ele pergunta o que deve ensinar e o anjo nem responde, fala, não, é só a mãe fazer o que já foi direcionado para ela fazer, que ela deveria já também se alimentar de forma regrada, como no voto de Nazireu, porque o bebê já recebe aquilo que a mãe se alimenta, aquilo que a mãe sente. Olha só o cuidado de Deus desde o ventre com Sansão. Olha, nem a mãe, não é só Sansão que não bebe o vinho, que não podia beber, a mãe já deveria fazer isso. Isso é um retrato que qualquer estudante aqui de medicina, a gente sabe o quanto que o que a mãe come, o que a mãe vive, recebe, transmite diretamente para a criança. E o cuidado de Deus foi justamente esse. Olha, você também não vai, o anjo falou, você também não vai comer, porque essa criança vai receber, já vai ser consagrada desde o ventre. Então o Senhor está cuidando de detalhes da sua vida. Deus está cuidando de detalhes da sua vida. Você precisa, eu preciso apenas caminhar sobre a dependência, caminhar preocupado, Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? Qual que é o seu nome? Não, eu sou maravilhoso, meu nome não tem como interpretar. Sabe o que ele está dizendo? Você não precisa nem saber o que fazer, basta você saber quem eu sou, basta você entender quem eu sou. O que eu devo fazer? Como que eu vou falar para Faraó? Sabe apenas quem eu sou o que sou, é isso. O que a gente precisa é mergulhar em conhecer a Deus. O que a gente precisa, a gente não precisa ficar preocupado, dizer o que eu vou fazer, o que é certo, o que é errado. Se eu mergulhar numa intimidade com Deus, o temor de Deus vai blindar o meu coração. Quem está entendendo? O temor de Deus vai blindar o meu coração. A gente vai andar de acordo com os propósitos do céu. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero convidar a igreja a fechar os olhos. Eu vou fazer 2 convites aqui para esse momento. Espírito Santo. O primeiro convite que eu quero fazer é você que entrou aqui nessa noite e você não tem vivido uma vida com Deus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você ouve sobre Deus, mas ainda você não cultiva uma vida de intimidade com Ele. Você ainda não fez isso de forma declarada. Senhor, eu entrego a minha vida totalmente a Ti, eu abro mão de tudo que não Te agrada. O Senhor me dê graça, força para isso. Eu quero viver para Ti, eu entrego, eu consagro minha vida, eu entrego ao Senhor. Eu quero convidar você que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou você que deseja voltar para os caminhos do Senhor. Talvez você está desviado, você já viveu um tempo com Deus, mas o Senhor está te chamando para mais perto nessa noite. Quero convidar você, a igreja com os olhos fechados. Nós vamos cantar uma canção daqui a pouco. Você vai dar só um sinal assim com a sua mão alta, eu vou te abençoar e depois você pode abaixar. Porventura tem alguém aqui à minha direita, só dá um sinal assim alto. Eu quero orar por você, ou à minha esquerda. Alguém que deseja, Deus te abençoe, pode abaixar, glória a Deus. Deus abençoe aqui à minha esquerda, pode abaixar, glória a Jesus. Mais alguém? Deus te abençoe lá atrás, Deus te abençoe, jovem, pode abaixar, a igreja pode, Deus abençoe os 3 lá, ó. Pode abaixar, glória a Deus, que maravilha. Deus abençoe sua vida, pode abaixar, que maravilha. Oh, glória, a igreja pode adorar Jesus pelas essas vidas. Você pode aplaudir Jesus por essas vidas. Oh, você pode celebrar a Deus por essas vidas. Espírito Santo de Deus, nós vamos louvar o Senhor com uma canção. Eu quero convidar você que deu um sinal com a mão. Deixa a gente orar por você, dar esse privilégio. Quero chamar as intercessoras, irmã Beth, as irmãs da intercessão, para vir aqui. Nós queremos orar por você. Então você que deu um sinal, o pessoal lá atrás, você isso, a irmã que já está sendo até abraçada, traz aqui na frente para a gente orar junto com você. Nós vamos louvar, nós vamos abençoar a sua vida. Quem está do lado de alguém que deu um sinal com a mão, fala com ele, eu vou lá com você. Cutuca quem está do seu lado. Gente, vamos ficar ligado aqui no que Deus está fazendo. Eu quero convidar você para olhar para o lado agora e perguntar para a pessoa: você quer ir lá na frente comigo? Fala com a pessoa que está do seu lado: você quer que eu vá lá na frente com você? Dá um sinal e arrasta ela aqui para frente. Em nome de Jesus, nós queremos orar por você, pela sua vida. Enquanto nós estivermos cantando ao Senhor, você que deu um sinal com a sua mão, pode ficar à vontade de vir aqui, nós vamos orar. Pedrinho, pode louvar o Senhor. E depois eu vou fazer um segundo e último convite para você nessa noite. Vamos orar, vamos cantar, vamos adorar o Senhor nessa noite. Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar.
Senhor é Deus que muda a realidade. Isso, pode vir, vem. Deus abençoe, querido. Tamo junto. Glória a Deus. Pode vir. Você que deu o sinal com a mão. Vamos juntos aqui orar por você, junto com esses irmãos aí que já estão. Isso. Ora por eles. Esse espaço de fé é um passo de fé, é muito mais do que vir à frente, é você romper diante do reino espiritual. Você eis aqui, Jesus. Esse dia vai ficar marcado da sua história. Esse dia vai ficar marcado da sua história, de um renovo, de um recomeço. Choro duro uma noite. Louve ao Senhor, cante, adore. Ela vem pela manhã. Eu creio. O choro, declare. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Vamos lá, igreja, adore ao Senhor. Enche os céus com adoração. Ainda que a figueira não Oh, aleluia. Isso, ore. e não haja. Vamos juntos, vamos fortalecer um ao outro. E o produto da oliveira me dá. Todavia, passando por esses momentos de noite escura, em que você não está entendendo o porquê, mas nessa noite você entendeu que existe um propósito, você confia por fé nisso. Eu quero convidar você para vir, dar um passo aqui à frente, e nós vamos orar com você, porque tem momentos que a gente está enfrentando noites escuras, que a gente não consegue nem mesmo orar, a gente perde força, a nossa mente é tão tomada pelos problemas que a gente tem dificuldade. Mas nós estamos aqui como igreja para orar por você, para orar com você. Não sei se é uma noite escura que você está enfrentando na sua família, não sei em qual área, se é na vida emocional, como eu enfrentei momentos na família, enfrentei na minha vida emocional, talvez é na vida ministerial. Eu não sei qual é a realidade, não sei em qual área da sua vida, mas essa noite eu creio que o anjo do Senhor, anjos do Senhor estão se movendo nessa casa, estão trazendo respostas, estão trazendo palavras. Então eu quero convidar você, em nome de Jesus, sobre o poder do Espírito. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. E se você deseja receber uma oração, é para você que deseja receber uma oração, está enfrentando um momento difícil e deseja receber uma oração, sai do seu lugar, vem aqui, nós queremos orar com você. Você que está enfrentando um momento difícil e deseja receber uma oração, sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Quero convidar os líderes de pequeno grupo, quero convidar as intercessoras, quero convidar os intercessores, quero convidar os obreiros, os presbíteros, para nós podermos orar por essas pessoas. Nós queremos orar por essas vidas. Só o Senhor sabe como está a alma. Tem problemas que nós mesmos semeamos, sim, mas tem problemas, situações que acontecem que nós não sabemos o porquê, mas nós vamos descansar nessa noite que existe um propósito, existe um propósito de Deus, existe um propósito de Deus, e o Deus que te trouxe aqui, te trouxe para poder colocar nas suas mãos uma resposta. Senhor, mova com os teus anjos, Senhor, mova com os teus anjos nessa casa. Sim, anjos são seres ministradores. Mova com os seus anjos dos céus agora, a entregar respostas específicas sobre homens, para homens e mulheres, para famílias aqui nessa noite, no nome de Jesus. Pode cantar, pode louvar, e nós vamos clamar. Comece a clamar. Se você talvez não esteja enfrentando um momento difícil, mas você conhece uma pessoa, vai orando por essa pessoa, em nome de Jesus. Vamos como igreja orar nessa noite. Espírito de Deus, Espírito de Deus, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está
noites escuras, mas a alegria vai vir, e vai vir de forma inesperada, vai vir de forma surpreendente. Ela vem. Diz: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Vai florescer. Que a figueira, oh Jesus, traga renovo sobre os seus filhos, traga resposta sobre os seus filhos. Basta uma palavra do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sejam curados agora. Toque em ventres. Estéreis gerem filhos. Espírito Santo de Deus, essa palavra de esterilidade sobre a sua vida não vai prevalecer. Não só física, mas espiritual e ministerial. Essa palavra de esterilidade sobre a sua vida espiritual não vai prevalecer. O diabo tentou por várias vezes te parar, mas o que vai prevalecer é o propósito dos céus. Se tiver que enviar um anjo, ele vai enviar. Se tiver que liberar uma palavra, ele vai liberar. Se tiver que tocar em estruturas físicas, ele vai tocar. O Senhor fará além daquilo que você está esperando. Descanse no propósito, descanse no propósito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Ao amanhecer, veio um tempo de sol a raiar, veio um tempo de Sansão ser gerado, veio um tempo de resposta, de respostas inesperadas, de respostas dos céus, de respostas surpreendentes, respostas inesperadas, respostas surpreendentes vão acontecer, Manoá. O seu temor a Deus não será em vão. O remanescente fiel verá a colheita se manifestando. O remanescente fiel verá o favor de Deus. Espírito de Deus, vamos dar as nossas mãos para a gente finalizar. Você pode ligar as mãos aí com quem está do seu lado. Vamos dar as mãos. Eu não sei do lado de quem que você está, mas eu quero convidar você, mesmo que você não conheça essa pessoa, ore agora. Pai, eu coloco diante do Senhor quem está aqui à minha direita. Sabe, gente, tem momentos que a gente está vivendo situações tão difíceis que a gente não tem força para orar, mas Jesus envia resposta para a gente, renovo para
reconheceu o anjo, ele achou que era um homem. Às vezes você está aí como anjo do Senhor ao lado dessa pessoa. A resposta que Deus vai entregar para essa pessoa através da sua vida é uma oração, é uma palavra. Isso, abre os seus lábios. Jesus, tu és o Deus dessa casa. Sopra no meio dos profetas. O Senhor não precisa de cargo, o Senhor precisa de coração. O Senhor está procurando gente disponível. Flua, Espírito, flua. Cura se manifeste agora. Cura se manifeste sobre o físico agora. No nome de Jesus, renovo espiritual se manifeste agora. Doses espirituais se manifeste agora. Libertação. Manifeste agora. No poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Receba o renovo. Receba a resposta. Receba a cura. Receba o poder. Receba o poder. Você que está online, receba na sua casa a manifestação da glória, do poder, da presença. Deus está nessa casa. Os anjos do Senhor se movem. Senhor, graças te damos essa noite, pela tua presença, pela tua palavra e pelo teu poder. Senhor, que essa seja uma semana marcada pelos inesperados do céu sobre a terra. Eu quero declarar sobre pessoas que estavam literalmente tendo insônia, perdendo noites de sono por causa de problemas, vendo as noites se passar minuto após minuto. Eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, um sono reparador, descanso para a alma. Eu declaro em nome de Jesus, no poder do teu nome, paz sobre esses corações que excede todo entendimento. Todo entendimento às vezes leva alguns meses para o Sansão ser gerado fisicamente, mas a palavra já foi gerada no seu coração e vai acontecer. Muito obrigado, Senhor. E seja uma semana de respostas. E seja uma semana de respostas. E seja uma semana de respostas dos céus. Os propósitos dos céus venham surpreender os teus filhos na terra para a glória do teu nome. Que o Senhor nos dê o temor como Deus de Manoá, de, ó Deus, adorarmos o Senhor, de andarmos em temor, de buscarmos a tua face. Que o Senhor, ó Deus, nos dê sensibilidade, crie em nós uma fome e sede por ti. Deus, em nome de Jesus, venha nos despertar para buscar a tua face em intimidade. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos mais além, para a honra e glória do teu nome. Abençoe cada família, cada propósito de oração, cada pessoa que aqui, ó Deus, lançou diante do Senhor, ó Deus, situações difíceis, desafiadoras, cada pessoa que entregou a vida para o Senhor Jesus. Pai, nós colocamos, ó Deus, essas vidas, essas causas nas suas mãos, da certeza no Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, para a glória de Deus Pai. E que a graça, levante as suas mãos, que a graça soberana do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e as manifestações poderosas do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a igreja de Deus espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Juntos dizemos amém. Você pode aplaudir, você pode celebrar.